sou dono e agora, né? O que vamos fazer? Quando eu saio de uma empresa que trabalha de empregado e viro dono da empresa, e agora? Bom, acredito na possibilidade de que em cada pequena empresa haja alguém enlouquecendo lentamente. Isso é uma das situações, talvez você conheça alguém, ou um amigo, ou um colega, que de repente passou por essa situação, ou está passando, que esteja enlouquecendo, e isso é dado também. Se a gente conferir alguns dados, nas pequenas empresas existe alguém que está enlouquecendo lentamente, talvez num período maior ou menor. Vocês conhecem alguém? Conhecem um amigo? Um colega de trabalho? O dono da empresa? Bom, algumas coisas que devemos saber, que temos que saber. Pode passar. Quem é esse dono dessa empresa, esse cara que virou dono? Esse cara herculano, cheio de motivação? Até que ponto ele consegue chegar? O cara que desenvolveu a empresa, ele resolveu ser dono do próprio negócio, né? Quer dizer, ele saiu do negócio, tem toda a garra. A gente sabe, quando a gente vai montar o nosso negócio, quando a gente parte para essa nova estrutura, a gente sai como Hércules, a gente tá pronto para tudo, né? Então quem que é esse dono, né? Quem que é esse cara, esse Hércules? E daí uma pergunta: o que você estava fazendo antes de montar sua empresa? E fazia muito bem, mas trabalhava para alguém, não é? Então, um belo dia, você trabalhando naquela empresa, e de repente, por uma questão, às vezes, de salário ou de saco cheio com o teu chefe, você tem a doença do empreendedor. Você não aguenta mais aquela questão e por algum momento você começa a dizer: não, chega, eu quero ser dono do meu próprio negócio. E isso acontece com todo mundo. A gente passou por essa fase, todo mundo que é dono da empresa passou por essa fase. Eu quero ser dono do meu próprio negócio. Então, o que acontece? Você trabalhava numa empresa e fazia muito bem, mas chega, a partir de agora não quero mais saber. Eu vou montar, vou correr atrás, vou desenvolver e quero ter minha oficina mecânica. E daí? Podemos ir lá. Bom, quem entende o trabalho técnico de uma empresa, entende a empresa que faz o trabalho técnico. Quem entende o trabalho técnico de uma empresa, entende a empresa que faz o trabalho técnico. Será que isso é verdade? Eu, como mecânico, como técnico mecânico, eu entendo a empresa que vende esse serviço? Então, uma das coisas também que a gente tem que avaliar, que tem que analisar. E para esse técnico, a empresa não é um negócio, mas é um lugar para onde a gente vai para se trabalhar. Correto? Assim temos um barbeiro que abre uma barbearia, um escritor que abre uma editora, um vendedor que abre uma loja, um eletricista que abre uma elétrica, e o mecânico abre o quê? Uma. E agora eu pergunto, e vou falar um negócio para vocês: só tem mecânico aqui, né? Só tem mecânico, né? Foi por oportunidade ou por necessidade? Por que todo técnico abre alguma coisa para trabalhar no seu segmento? Por que não vão ter uma padaria? Por que não vão ter uma padaria? Que lá no nosso bairro estava precisando. E por que lá no outro bairro o padeiro não montou uma oficina mecânica? Se nós somos técnicos, isso vai acontecer. Se vocês verem, todos aqueles que estão no segmento, o cara era técnico, fazia muito bem aquilo. E é isso que acontece no mercado hoje. A gente vai para aquilo que a gente conhece. E infelizmente, esse técnico, ele acredita que está pronto para administrar o seu negócio. Isso não é verdade. Ele transforma
em fardo aquilo que nasceu do amor dele. Isso a gente viu em cima das pesquisas e que a gente vem trabalhando. Que infelizmente o técnico, e acontece, a gente vai montar nossos negócios lá, então a gente às vezes acha que está, por ser mecânico, por ser técnico do que a gente faz, a gente está preparado para administrar nosso negócio. E isso não é verdade. Aí dentro disso, dentro de todo esse processo, a gente vai conhecer essa pessoa, esse empresário, e a gente vai conhecer a empresa também. O que a gente vai conhecer do empresário? Todo aquele que entra no mundo dos negócios leva consigo 3 pessoas. Uma dessas pessoas é o empreendedor. O empreendedor é um cara, ele é um cara sonhador, o cara que inova, ele está amarelo, ele pinta de verde, está de verde, ele pinta de vermelho, ele sempre quer inovar, ele é um cara meio sempre está, né? O cara só vê oportunidade, ele vende lenço. Se tem um colega que chega para ele chorando, ele já dá jeito e já vende o lenço para o cara. Está aqui, ó. O empreendedor funciona assim. O empreendedor, ele constrói uma casa e vende. Ele não constrói uma casa para ele. Ele constrói e vende. O empreendedor, existe uma história que foi mandado 2 vendedores para a Índia. Foram lá fazer talvez algum de vocês deve conhecer. Mandaram lá para a Índia para vender sapato. E foi 2 vendedores. E dali uma semana eles mandaram o relatório. E tinha 2 lá. E sem querer, um mandou um relatório para a diretoria da seguinte situação: aumenta toda a produção aqui, porque aqui ninguém usa sapato. Todo mundo anda de pé no chão. Olhe só o tamanho do mercado que nós temos. E um outro vendedor que estava do outro lado lá, para toda a produção. Não manda nada, porque aqui ninguém usa sapato. Então não tem mercado para nós. Olha a diferença de um para o outro. Estavam no mesmo lugar, porém com uma visão diferente. E o empreendedor, ele pensa assim. O negócio dele, ele sempre está voando, ele sempre está voado. E esse é o modelo empreendedor. O empreendedor é o cara do futuro. É o cara que está lá no futuro. Ele só está vendo lá na frente. Ele pensa em negócio, ele pensa em reestruturar a empresa dele. Se a oficina dele está pequena, ele já quer aumentar. Se está grande, ele quer botar mais em outro lugar. Ele quer montar um segmento do mercado, ele quer abrir franquia. O empreendedor não para. É o cara que sempre está disposto a desenvolver o seu negócio. E também nós temos um administrador. Esse administrador é o cara do passado. É o cara que sempre está no passado. Sem ele não haveria planejamento. Se nós não tivéssemos administrador, as empresas estavam complicadas. É a pessoa que organiza tudo em detalhezinho. Vocês conhecem alguém dentro da empresa de vocês que vai lá e compra um monte de caixinha, organiza a arruela, a porca, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Tudo organizado, a empresa toda organizada, né? Esse é o papel do administrador. O administrador, ele constrói uma casa para morar a vida inteira. Ele nunca vai construir uma casa para vender. Jamais. Ou ele construiu, ele gastou, ele não quer vender essa casa. Diferente do empreendedor. Ele só vê problemas. O administrador, ele é o cara que volta embora. Enquanto o empreendedor ficou vendendo sapato, queria vender sapato, o administrador não, isso aqui vai dar muito custo, muita coisa. Essa nossa empresa vai... Não é essa a questão. Então, o administrador é o cara que volta embora. Então nós temos 2 personalidades aí. E também nós temos um técnico. Esse técnico é o cara. Esse é o cara do conserto. Ele adora conserto, ele adora desmontar as coisas, adora montar. Se não for ele, o mundo para, e ele sabe disso. O técnico, se não for esse cara, esse trabalhador, o mundo para tudo. Ele acha que esse pessoal do escritório e esse outro restante aí só estão para botar normas, botar coisas só para atrapalhar a vida dele. Ele defende o território como um campo. O técnico é assim. Se a gente vê às vezes dentro da oficina alguém que a gente botou para trabalhar, ou vai lá, aprenda lá com o mecânico lá, botou a mão,
Não bota a mão aí. Não, mas não. Ele é como cão. Ele vai lá e marca território. Ali é dele. Ele não. E o técnico funciona assim, a gente funciona assim. Às vezes temos dificuldade de passar alguma experiência. Porque o técnico ele tem essa personalidade, ele tem esse perfil. E ele vive desconfiado dos outros dois. O técnico ele vive desconfiado do empreendedor, que é o cara que só fica loqueando com o futuro. E ele vive desconfiado do administrador, que é o cara que controla ele, que é tudo certinho, relatório, ordem de serviço, horas de trabalhar, o que é isso. Então ele sempre está desconfiado dessas duas pessoas. Só que acontece que cada um de nós carrega consigo essas três personalidades. Todos nós temos essas personalidades. Não são três indivíduos. São personalidades que estão dentro da gente. E cada um é assim. Vocês já se pegaram quando vocês resolveram montar a empresa de vocês? Ou quando a gente às vezes está lá no banho, às vezes está tomando banho, está mais calmo durante o dia, daqui a pouco vem, pô, mas eu podia investir mais na minha empresa. Olha o empreendedor aí, né? Daqui a pouco ele, mas eu vou gastar demais, daí vai ter muito processo, vai ter mais gente, né, para trabalhar, vou ter que cuidar tudo disso. Ou pô, administrador. E o técnico, para vocês dois que vão trabalhar. Estão perdendo tempo, pensando besteira. E essas personalidades a gente tem que começar a avaliar. Hoje a gente pode dizer o seguinte: o nosso perfil, o perfil do pequeno empresário ou do empresário, nós temos 10% de empreendedor, 20% de administrador e 70% de técnico. E nós montamos a nossa empresa como técnico. E a gente deixa de lado os outros dois. Um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte: a gente se deparou com um leão lá na selva. O empreendedor, ele, na hora, ele já, nossa senhora, vamos desenvolver alguma coisa. Se tiver uma jaula, alguma coisa, imagina, eu posso pegar esse leão, posso trancar ele, posso prender e ganhar dinheiro. O administrador, meu Deus do céu, esse cara que fazia tudo isso, um tanto de dinheiro nós vamos gastar por causa de um leão, o que é isso? E o empreendedor é o seguinte: ele diz, meu Deus do céu, se eu conseguir fazer com esse leão fale, nós vamos ganhar dinheiro com esse troço. Se ele falar duas línguas então, nossa senhora, se ele for um leão bilíngue, nós estamos feitos. Aí nós estamos feitos. O administrador, meu Deus, eu já vou gastar com aula, se fosse até uma língua ainda aí. Agora duas línguas por leão é muito dinheiro que a gente vai investir, gente. Não dá, não dá. E o que acontece? O empreendedor, o administrador ficam pensando em como fazer, e o técnico, como é o cara que faz acontecer, ele avança no gatinho. Ele avança no gatinho. E o que acontece? Esse técnico, ele entra na empresa sozinho, ele monta seu negócio. Ele esquece aqueles outros dois, o administrador e o empreendedor, e ele vai montar o seu negócio. Certo? Aí, a empresa e as três fases dela, quer dizer, a gente vê esse técnico, esse mecânico, né? Isso pode ser qualquer função, mas nós, como